sei se a plateia de quinta-feira é igual a de segunda. Tem alguém que veio aqui de segunda? Segunda-feira eu estava escalado para falar sobre a prece, né? Pedi e obtereis. Mas foi na segunda que a turma de Eurípides, junto com Jesus, falaram para mim: olha, está na hora do teu pai voltar à pátria espiritual. E foi na segunda que ele desencarnou, no momento que eu estava me preparando para vir para cá. Aí eu tive que mudar a rota e ir para o Hospital dos Afonsos, aqui na Aeronáutica, onde ele desencarnou. Então eu peço desculpas aí pela minha ausência, mas o público é diferente, né? Mas Maria com certeza recebeu, né, já deu as orientações, as preces estão sendo enviadas para ele e a gente está recebendo. Por isso que a doutrina é reconfortante, pessoal. A gente estava falando disso agora, né? Comparando com outras famílias que não têm nenhuma religião, que não acreditam na vida após a morte. Como deve ser difícil, como é difícil, né? Aquela criatura que não tem fé na vida futura, acha que tudo vai acabar, que perdeu o ente querido. A gente costuma ouvir dizer: eu perdi o meu filho, perdi o meu marido. Ninguém perde ninguém. A gente ainda tem que estudar muito doutrina espírita, a gente não sabe nada. E pelo pouco que a gente sabe, o conforto chega, e é por isso que muitos de vocês chegaram nessa casa em busca dessa verdade, das explicações, né? O porquê de tanta dor, provas, expiações. E a doutrina explica tudo através de uma palavrinha mágica que se chama reencarnação. Então, parabéns a vocês que chegaram a essa casa, uma casa que se tornou o que é, por ser perseverante na pureza doutrinária, e a nossa casa saiu daqui, a casa de Eurípides saiu daqui há 53 anos atrás, porque no dia 1º de maio, no nascimento de Eurípides, a nossa casa faz aniversário. Então, há 53 anos, alguns colaboradores que ajudavam essa casa, 5 grandes companheiros, fundaram a casa de Eurípides Barçanufo. E é sobre o nosso mentor que a gente vai falar, sobre Eurípides. A coisa de 1 ano atrás, também em maio, eu estava falando sobre Eurípides, mas era sobre um outro aspecto das encarnações de Eurípides. Algumas coisas nós vamos falar. O tema era Eurípides e o seu caminhar com Jesus. Inclusive, fica arquivado, né, na biblioteca virtual das palestras daqui, está lá guardadinho. Eurípides e o seu caminhar com Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho do apóstolo, o verdadeiro companheiro de Jesus, porque eu vou dizer o seguinte, hein? O Chico falou para a tia Igorina, que já desencarnou há uns 5 anos, e há 1 ano e meio atrás desencarna sua irmã, tia Nizinha, que viviam na chácara do Triângulo, lá em Sacramento, onde o Chico gostava muito de visitar, porque ali Eurípides ficava meditando, né, nas árvores, né? Até hoje é reconfortante você estar na chácara do Triângulo, né, no jasmineiro, com aquele cheiro maravilhoso. Eurípides gostava de ficar embaixo do jasmineiro, estudando a doutrina, refletindo. Então o Chico gostava muito de ir lá. Aliás, ficava 45 minutos, 40 minutos Uberaba de Sacramento. Hoje, com a rodovia bem asfaltada, dá para fazer em 40 minutos. E certa vez ele falou para a tia Igorina, isso virou até prefácio de um livro que nós consideramos, nós da Casa de Eurípides, consideramos a melhor biografia de Eurípides. Eurípides, o Homem e a Missão. E é com esse tema, Eurípides, o Homem e a Missão, que nós iremos promover domingo agora, dia 5, na parte da tarde, o 23º encontro sobre a vida e a obra de Eurípides Barçanufo, lá na casa de Eurípides, na Taquara. Estão todos convidados.
Quem quiser conhecer mais um aspecto da vida de Eurípides, esse é o nosso 23º encontro. Então, nesse livro da Corina, que virou título, né, virou, vamos dizer assim, o cartaz da nossa casa traz estampado, né, o motivo do encontro, que vai ser esse, o homem e a missão. Nesse livro da Corina Novelino, que foi aluna de Eurípides, do Colégio Allan Kardec, ela transcreve o que o Chico falou para ela. E a tia Igorina Cunha, lá da chácara, confirmou. O Chico dizendo, olha a seriedade da frase. Chico dizendo que depois de Jesus, Eurípides foi o espírito de maior hierarquia espiritual que esteve conosco aqui na Terra. Olha que responsabilidade, olha que mentor nós temos, hein? Não é porque eu sou da casa de Eurípides que eu estou vaidoso com isso. Foi o Chico que falou. Isso está no prefácio do livro chamado Eurípides, o Homem e a Missão. E se o Chico falou, quem sou eu para duvidar? Então, eu acredito, nós, estudando a vida de Eurípides, acreditamos que ele já veio à Terra como um espírito extremamente evoluído e que poderíamos dizer que estava, se não estava, estava à beira de ser um espírito de primeira ordem, como está na escala do livro dos Espíritos sobre a hierarquia dos Espíritos, a escala espírita. Para ser, depois de Jesus, o espírito mais evoluído que veio aqui, não é qualquer coisa, não. E por mais que a gente tente estudar Eurípides, a gente não consegue entender quem é esse espírito. E a primeira oportunidade que nós tivemos de conhecer Eurípides na Terra foi quando, na época de Jesus, os dois jovens, isso está escrito num livro que não adianta comprar, pesquisar, que não vai achar, talvez num sebo ou numa biblioteca virtual, chama-se A Grande Espera, que também é da Corina Novelino. Também é dela. A Grande Espera é quando Eurípides e Jesus se encontram pela primeira vez encarnados na Terra, na velha Palestina. Ambos jovens, com seus 15, 16 anos. E o livro conta todo o preparo para que acontecesse esse encontro entre esses dois espíritos. Diz o pessoal lá no plano espiritual que quando eles se encontraram, tipo uma tenda, essas tendas árabes que a gente vê na praia, aquelas tendas branquinhas, né? Umas tendas desse tipo, que eram frequentes naquela época da Palestina, né? Principalmente entre os essênios, porque Eurípides naquela época se chamava Marcos, ou essênio. O nome dele era Marcos. E os essênios viviam assim, né? Em grupos. E numa dessas tendas essênias, onde eles se encontraram, dizem os amigos espirituais que faíscas cintilantes saíam de dentro daquela tenda. Que encontro foi esse? Que diálogo foi aquele? Eu tenho certeza que Jesus convida Eurípides para preparar o planeta Terra para esse momento que a gente está vivendo de regeneração, trazendo todo um arcabouço educacional, didático, para a evangelização do terceiro milênio. E foi esse todo o trabalho de Eurípides, e ainda é, porque Eurípides não morreu. Ele está encarnado, ele está desencarnado, mas está vivo. E lá na cidade de Sacramento, ele continua trabalhando lá no Colégio Allan Kardec, que nós vamos ver daqui a pouco. Colégio que ele inaugurou, o primeiro colégio espírita do Brasil e do mundo, para falar sobre evangelização, educação, na base do Evangelho de Jesus. E é isso que nós vamos apresentar a vocês. O nascimento dele, bem rápido, mas é uma efeméride que a gente não pode esquecer, principalmente para aqueles que estão chegando a casa e não conhecem o nosso mentor.
se deu no dia do trabalho, 1º de maio. Ele encarna no dia do trabalho e desencarna na véspera do dia de finados. Então tem algo a ver aí, né? Veio para trabalhar e desencarna quando é comemorado no dia seguinte, o dia de finados. Em 1880, no final do século XIX, ele chega e desencarna no iníciozinho do século XX, nas primeiras 2 décadas do século XX, na pequena cidade de Sacramento, que ainda é pequena. Eventualmente estamos sempre lá para os encontros de evangelizadores, lá no Colégio Allan Kardec, e se tiver 25 mil habitantes hoje, é muito, ainda é pequenininha. No estado de Minas, bem pertinho de Araxá, bem pertinho de Uberaba, né? Filho de Hemógenes Ernesto de Araújo, seu Mujico, como era conhecido, seu pai, e de Jerônima Pereira, conhecido como Dona Meca, que hoje é a mentora da nossa casa, ao lado da casa de Eurípides, onde trabalhamos com crianças com síndrome de Down. Ela é mentora daquela casa. E o casal Mujico e Meca tiveram 13 filhos. Um dos 2 primeiros era o nosso querido Eurípides, né? Sempre autodidata, não tinha condições de estudar nos melhores colégios, mas depois vocês vão entender por que ele sabia tudo, aprendia com facilidade. A memória do espírito é um negócio fascinante, né? E isso a gente vê através da vida de Eurípides. As memórias, as experiências que ele traz como espírito imortal que é. Então, como ele não tinha condições, ele recebe instruções até o que seria hoje ensino médio, né? O que seria ensino médio hoje. E ele teve toda a facilidade de fazer uma faculdade de medicina aqui no Rio de Janeiro. Mas depois nós vamos comentar isso, por que ele desistiu. Seu pai conseguira a matrícula no curso preparatório para a escola de medicina, até onde ele foi, né? No Rio de Janeiro, onde é a UFRJ de hoje, onde Bezerra estudou para ser médico também. E às vésperas da saída do jovem, que já estava tudo acertado, ele já tinha vindo ao Rio anteriormente, feito uma prova oral de conhecimento, foi aprovado, como Bezerra também fez essa prova, aprovado com louvor, voltou para Sacramento, arrumou as malas, tudo certinho para vir ao Rio. Quando arrumava a sua mala, sua mãe, Dona Meca, foi acometida de outra daquelas crises que sempre atacavam os seus nervos. Eventualmente ela tinha essas crises. E era por isso que ele queria fazer medicina, para encontrar a cura da sua mãe. Depois de espírita, ele ficou sabendo que aquilo tudo era mediunidade. E a mediunidade da mãe dele, em relação até à mediunidade de cura, era maior até que a de Eurípides. Ele reconhecia isso. Tudo era mediunidade. E como ela não estava atenta a isso, e em Sacramento ninguém falava de espiritismo, como ainda hoje no interior mineiro, dificilmente você vai encontrar uma casa espírita, é muito difícil, vai encontrar. Mas ainda no interior mineiro, o catolicismo é muito forte. Imagina no início do século XX, final do século XIX. Espiritismo era coisa do demônio, e ainda é lá. Coisa do demo, de Satanás. Então imagina você falar de espiritismo naquela época. Então os padres mandavam orar não sei quantas Ave Marias, Pai Nossos, mas ela conseguia ainda, apesar de tudo, ver espíritos dentro da igreja. Aí o padre dizia que ela estava vendo demônio, era quase que enxotada da igreja, pedia para ela não ir mais na igreja, e era mediunidade pura. E, portanto, Eurípides, percebendo a situação precária da mãe e sentindo que o motivo de mais de uma crise se aproximava, ele simplesmente desistiu da viagem. Gente, vamos refletir. Quem de nós desistiria de um curso de medicina no Rio de Janeiro por causa de uma crise da sua mãe? O Chico, com certeza, desistiria. Eu já contei aqui certa vez, né? O Chico se encaminhando para o casamento da sua irmã,
que foi numa igreja, atravessando um terreno baldio para chegar mais perto e mais rápido à igreja, aparece Emmanuel. Vocês vão lembrar disso, que eu já sempre conto isso aqui. Aparece Emmanuel frente a ele, perguntando: Chico, para onde você vai? Como se Emmanuel não soubesse para onde iria. Para onde você vai? Você está bonito, né? Terno novo, devia ter até comprado uma peruca nova. Você vai aonde? É o casamento da minha irmã, né? Você sabe disso, ela vai casar agora, daqui a pouquinho, estou até atrasado. Aí o Emmanuel, como sempre, né? O grande obsessor do Chico, diz assim: olha, como é que fica o último capítulo do nosso livro? Não sei que livro era, a gente desconfia. Como é que fica o último? Que toda sexta-feira à noite era a psicografia, né? Os livros de Emmanuel surgiam às sextas para sábado de madrugada. E aí, como é que fica o último capítulo do nosso livro? Ele acertou com ele lá atrás que era disciplina, disciplina e disciplina. Ele deu meia volta chorando, mas voltou para o centro para acabar a obra. A gente faria isso também. A gente deixaria de curtir as nossas, vamos dizer assim, festas, atividades sociais, porque a gente tem vida social, mas esses aí não tinham, não. Bezerra não tinha vida social, Eurípides não tinha vida social. Você toparia isso? Eles toparam. Por isso que são ícones, são diferenciais na doutrina espírita. Funda o colégio Allan Kardec, mas antes ele tinha fundado um outro colégio, o Liceu Sacramento. Um colégio que ele teve a ajuda dos padres de Sacramento, porque ele era católico ferrenho, como toda a família dele. Ele era coroinha da igreja, ajudava aos pobres, fazendo o que hoje na doutrina a gente faz, e agora está menos, né? Que era a campanha do quilo, coletando alimentos de casa em casa. Hoje, com as redes sociais, internet, a gente pede pela internet, o alimento chega, as pessoas trazem até a casa espírita. Mas na minha época de mocidade a gente também corria atrás dos alimentos, né? Não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, era de casa em casa. E ele coordenava isso na mocidade da igreja da matriz, que ainda existe lá até hoje, como coroinha, e os padres amavam Eurípides, até ele se tornar espírita. E depois que Eurípides se torna espírita, o mundo caiu na cabeça dele. Vocês podem imaginar o que passou. Inclusive, alguns historiadores espíritas que foram na igreja da matriz, ao montar alguma biografia sobre Eurípides, para pegar dados do que ele realizava com aquela mocidade, com aquela irmandade de jovens, como coroinha da igreja, não tinha mais nada, não tinha mais nenhum registro. Os padres queimaram tudo. Não tem mais nada. Bom, então, em janeiro de 1902, ele já aí com 22 anos de idade, ele é um menino prodígio, né? Foi ele que permitiu a circulação do primeiro jornal em Sacramento, foi vereador em 2 mandatos, coisas que ele criou, que construiu, que estão lá até hoje, funcionando muito bem. Inclusive o colégio Allan Kardec, que só está entrando em reforma agora, depois de 100 anos, porque a prefeitura achou que aquela madeira poderia cair, que nada, a madeira está firme lá, mas estão reformando o colégio. Então, em janeiro de 1902, Eurípides, juntamente com outros companheiros, inclusive padres, professores, fundou o Liceu Sacramentano. Agora, com 22 anos de idade, Eurípides era estimado pelos alunos, pelos colegas, familiares, incluíra no seu currículo normal arte, teatro, música. Isso foi uma novidade na época. Junto às atividades intelectuais, incluía atividades até ao ar livre, atividades como diz aqui,
positivas, ativas, inclusive fora da sala de aula. Educação física fora da sala de aula, aula de astronomia, observando os astros. Ele comprou um telescópio para os alunos observarem os astros. Aula de botânica fora da sala de aula, porque o Colégio Allan Kardec era cercado de belas árvores, flores maravilhosas, a natureza conversando com os alunos. Isso para a época foi um prodígio. Aqui a gente consegue ver o liceu, que não existe mais. Esse liceu aqui, ele não existe mais, está na rua principal da cidade. Vou tirar. Realmente. Está gravando, né? O pessoal lá de casa não vai ouvir. Então aqui fica o Liceu Sacramentano. E aqui a primeira turma de professores. Eurípides está aqui, ó. É esse aqui. Do Liceu Sacramentano. Isso aí nós conseguimos lá na prefeitura de Sacramento. Então, para vocês verem a seriedade que ele tinha, principalmente com a educação. Com a educação. E depois de espírita, com a evangelização. Ler a Bíblia, ter acesso ao Novo Testamento era impossível naquela época. Até o início do século XX, os leigos não tinham acesso à Bíblia, somente aos padres, aos estudantes, né, que estavam nas escolas, né, ou já aqueles que já estavam sendo ordenados padres, é que poderiam ter a Bíblia na mão. Mas como todos amavam Eurípides, ele fazia perguntas e mais perguntas, né, sobre principalmente o Sermão da Montanha, e ninguém sabia responder. Leia aqui, está aqui a Bíblia aqui. Você lê. E quando tiver alguma dúvida e não souber responder, tenha certeza que isso faz parte dos mistérios de Deus. Isso não era a resposta para Eurípides. Então, aos 23 anos, em 1903, ele ganha do padre Augusto. Inclusive, esse padre nem era mais citado na igreja. Diz os mais antigos do Sacramento que quando esse padre deu a Bíblia a Eurípides e depois ele se tornou espírita, ele ficou praticamente louco, se dizendo responsável por enviar aquele jovem aos braços do demônio. Para você ter uma ideia como era pesado, né? O poder da igreja sempre foi assim. Foram séculos e séculos de domínio. E ainda hoje, mesmo você espírita, ainda fica na dúvida: será que eu tenho que batizar o meu filho? Será que eu tenho que casar na igreja mesmo? Você ainda balança, pessoal, sabendo que nada disso é importante para o espírito. Mas foram séculos e séculos de dominação. E é difícil você hoje, como espírita, fugir disso. Até porque o espírita de hoje é o padre e a freira de outrora, né? Isso é Emmanuel que diz. É o padre e a freira de outrora, que sob a sombra da cruz do Cristo cometeu delitos inenarráveis. Melhor a gente parar por aí. Então, esse padre Augusto Teodoro dá um exemplar da Bíblia, livro cuja leitura era proibida na igreja naquela época. Eurípides inicia a leitura pelo Novo Testamento, se encantando com seu conteúdo. Mas nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, quando diz bem-aventurados aflitos, como o aflito pode ser bem-aventurado? Se ele sofre, se ele é humilhado, pisoteado, como o aflito pode ser feliz? E não era a doutrina católica que ia explicar. Um tio bem simplesinho, semi-analfabeto, tio Senhor, foi que ofertou a Eurípides o primeiro livro espírita. E não era de Kardec, Leon Denis, o livro Depois da Morte, que substitui facilmente o livro dos Espíritos. Quem já leu Leon Denis, quem já leu essa obra,
substitui facilmente o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque Leon Denis era o plano B do mundo espiritual caso Kardec viesse a falir na sua missão. O livro já estava pronto. Isso não aconteceu. Não foi necessário Leon Denis intervir. A obra de Hippolyte Léon Denis Arrivai, que vai chegar agora dia 15 nos cinemas, no dia 16, e nós iremos ver, sem esquecer que dia 5 chega do Divaldo, né? É o dia 5 que ele faz 93 anos, né? Dia 5 de maio. 92, dia 5. Mas é dia 5? É, né? 92. Vocês sabem que o Divaldo já está bem fraquinho, né? Ele já está fazendo palestra sentado na cadeira. Ele vai vir no MAP agora, pelo que nós conversamos. Será que ele vem mesmo? Vem, está confirmado. Ele virá no encontro do MAP, sentadinho na mesa. Já teve dia 28. Foi dia 28. Foi passado. Esqueci. Depois dessa segunda-feira, eu estou voltando à Terra, viu, pessoal? Estou voltando à Terra aqui. Depois de segunda-feira ele já esteve aí e fez a palestra sentado. Eu estou ainda voltando aqui. Mas possivelmente foi a última oportunidade. Ele falou que vai botar um pé no freio, ele vai agora adiar os próximos convites. Possivelmente virá, mas não é no ano que vem, não. Vai ser mais. Passam 2 anos, mas ele acha que já está indo, viu, pessoal? Ele acha que já está indo. Então, fica aí a lembrança do filme, que parece pelo trailer é muito bom, né? E ainda virão alguns filmes espíritas ainda aí, pessoal. O Nosso Lar 2 já está em pré-produção. Até o final do ano que vem vai ser colocado em cartaz. É a continuação, né? De Mensageiros, na verdade. Elas chamam de Nosso Lar 2. A das Irmãs Fox já está para sair, os fenômenos das mesas girantes, de Addisville, vai chegar no Brasil, parece que foi produzido lá fora. Então tem muita coisa boa aí para ver, pessoal. Tem muita coisa boa, tá? Então, a busca pelas respostas pelo Sermão da Montanha, em especial, Bem-aventurados aflitos, Eurípides não encontrava. Simplesmente ele desistiu de procurar essa resposta na igreja e encontrou isso no livro que o seu tio lhe dá, Depois da Morte, um dos primeiros grandes sucessos de Leon Denis. Em Santa Maria é uma fazenda de carro, dá uns 10 minutos de Sacramento, onde Eurípides fazia esse caminho a cavalo, levava 1h30 a cavalo para fazer o percurso. E ali que o seu tio morava, uma fazenda humilde, simples, de ex-escravos, pessoas semi-analfabetas como o seu tio. Mas acontecia um negócio muito interessante naquele centro que ainda existe lá. Chama-se Fé e Amor. Quem for a Sacramento, não deixe de ir na Fazenda Santa Maria. E vocês virão no centro. Eu queria que eu tenha a foto aqui. Vou passar para vocês. O centro chamado Fé e Amor. E era ali que aquela população simples, humilde, se reunia em torno da doutrina, recebendo os apóstolos, recebendo Maria. E aí Eurípides então cai na realidade, né? Aquilo não podia ser brincadeira. Pessoas semi-analfabetas, que não sabiam nem escrever e falar direito, recebendo espíritos da hierarquia, dos santos da igreja, falando fluentemente o francês em alguns casos. Ele não teve dúvida. Portanto, nesta época, acontecia na Fazenda Santa Maria reuniões mediúnicas e estudos sobre o Espiritismo. O senhor Mariano, que é o tio senhor, né, que regularmente se hospedava na casa de Eurípides, era um dos participantes dessa reunião. E numa dessas idas à casa de Eurípides em Sacramento, Eurípides, sabendo que ele era espírita
Eurípides, de propósito, ficava perturbando ele, né, sobre o espiritismo. E Eurípides também achava que era coisa do demo. E o tio não tinha condições de dialogar com Eurípides. Uma cabeça maravilhosa, intelectualmente falando, não existia sacramento. Então o tio dizendo: olha, eu não tenho condições de dialogar com você, eu vou te dar esse livro aqui. E o livro que ele deu foi de Leão Denis, Depois da Morte. Então Eurípides, que era de formação católica até então, costumava travar diálogos calorosos sobre assuntos religiosos com o tio senhor, e este conseguiu então dar esse livro Depois da Morte para que Eurípides tivesse um esclarecimento. Ele leu esse livro numa noite, à luz de vela, e na manhã seguinte foi lá na chácara do Triângulo para ler de novo com mais calma. Ele não teve dúvida, mas precisava ir lá no centro do seu tio, e assim ele fez no dia seguinte, né? Aí está o centro, hoje com esses muros em volta. Hoje já tem esses muros aqui, antigamente era só assim. Você entra lá, os bancos ainda são aqueles bancos, você vê mesmo, foi cortado da árvore, colocado ali de forma rústica, né? Ainda tem aquela coisa tradicional do espiritismo do início do século XX, homem de um lado, mulher do outro. Até pouco tempo tinha isso no Rio de Janeiro. Ramatiz ainda é assim. É uma tradição que hoje não tem necessidade, a gente sabe que não tem necessidade, né? Mas lá eles ainda colocam as mulheres de um lado e os homens do outro. Fé e amor. Eu acho que tinha uma outra foto. Aí, Fé e Amor, 1900, hein? Um dos primeiros centros espíritas daquela região, 1900. Ele chega ali em 1903, por aí. É interessante, quando ele chega ao centro pela primeira vez, né, os espíritos já estavam esperando e brincando com ele. Poxa, demorou para chegar aqui, hein? Os espíritos brincando: demorou, hein? Mas você chegou, hein? Poxa. Olha lá, Fé e Amor. Amor ainda com aquele acentozinho, como lembra de antigamente, né? No nosso vocabulário de antigamente, na fotografia do interior, amor com acentozinho. Está lá inteirinho. Desencarne nessa época. Aí está a história da primeira visita à Casa Espírita, com 23 para 24 anos. Eurípides convida seu amigo José Martins a cavalo, eles iam para lá, né, para assistir uma sessão mediúnica. Ele queria ver os espíritos falando, se pudesse ter materialização, melhor ainda, mas lá tinha os fenômenos das mesas girantes, mesas como essa, de madeira maciça, em que 4 pessoas tinham que segurar para levantar, saía por uma janela e entrava pela outra. Porque não era só em Aires Vire que teve os fenômenos, não. Isso teve no mundo inteiro. E naquela época em Sacramento ainda tinha isso. E aí ele foi lá ver. E em dado momento, pede intensamente que o espírito de João Evangelista, que era o espírito que ele mais amava, o dos apóstolos, e até mesmo acima dos apóstolos, João Evangelista estava na cabeça. E era o mentor da mocidade católica de Eurípides. Ele sabia que esse espírito estava sempre ao lado dele. Então ele pensa assim, a cavalo, hein? Indo para lá a cavalo. Ele nem comentou com um amigo dele. Em pensamento, ele diz assim: se esse negócio de espiritismo for verdade, eu quero que João Evangelista, ele nem escolheu, hein? Eu quero que João Evangelista elucide sobre as bem-aventuranças, em especial aquela, bem-aventurados aflitos. E queria que quem desse a mensagem fosse um lavrador, um membro da casa espírita mais ignorante, completamente analfabeto, que para fazer um óleo tinha que pegar um copo para contornar o copo, para desenhar uma letra O. Era o médium Aristides. Ele ainda escolheu o médium e ainda escolheu o espírito. E a língua que deveria falar.
porque ele falava francês fluentemente. Depois nós vamos dizer por quê. Quando ele chega lá, primeiro ele se assusta, né? Ele, casa lotada, mas tinha 2 cadeirinhas assim, onde você está aqui assim, 2 cadeiras vazias aguardando ele. Quem sabia que ele ia naquele dia? Quem sabia que ele estava acompanhado de um amigo? Mas os espíritos sabiam. Ah, ainda bem que você chegou aqui, ó, um lugarzinho para vocês aqui. Estava guardadinho. Começou a reunião e aí o nosso querido evangelista João Evangelista aparece falando em francês pelo médium Aristides. Ele não teve mais dúvida. E a primeira coisa que ele fez ao sair daquela casa espírita foi visitar Carlos, um amigo de infância que era leproso e que vivia nas cercanias de Sacramento, porque tal qual na época da Palestina de Jesus, eles não eram bem-vindos na cidade. E se Eurípides não chegasse na casa dele naquele dia, Aristides ia simplesmente desencarnar, porque estava há dias sem comer e beber. E ele chega lá levando os recursos para o seu amigo Carlos sobrevivesse. E dá um grande abraço nele, pedindo perdão. A partir dali ele se torna realmente espírita. E é o Eurípides que a gente conhece hoje. Após alguns minutos, após ouvir os ensinamentos de João Evangelista, ouvir a extraordinária dissertação filosófico-doutrinária que jamais conhecera ao longo de sua vida sobre aquele tema que ele escolheu. Nem os padres tinham condições de explicar isso. E na segunda visita, é Bezerra que está lá esperando ele na porta. E eles foram grandes companheiros na seara mediúnica. Bezerra receitando e Eurípides pegando os remédios onde podia, de fitoterapia, para poder ajudar e dar o receituário mediúnico àquele que estava passando por dificuldade. Então ele retorna a Santa Maria pela segunda vez e foi Adolfo Bezerra de Menezes que se comunica com ele. Isso chegou ao Rio de Janeiro, pessoal. Essa história chega na Federação Espírita, lá na Avenida Passo, onde era a FEB. Hoje está em Brasília, né? Mas ainda tem uma unidade na Avenida Passo. E isso foi em 1903 para 1904. Bezerra tinha desencarnado em 1900. Então, pelo segundo mandato como presidente da FEB, em 1900. Então o pessoal da FEB sabia quem era Bezerra, conhecia a letra de Bezerra, conhecia a assinatura de Bezerra e mandou 2 diretores daqui para irem lá. Vai lá e vai pesquisar, ver que um tal de Eurípides aí está dizendo que está recebendo mensagem do nosso querido Bezerra. E mensagem mediúnica, de receituário mediúnico. Então a FEB foi imediatamente lá. Ficaram uma semana lá e viram coisas inacreditáveis. A mediunidade de Eurípides era igual àquela que você lê no livro dos médiuns. Todas que estão ali, quando Kardec vai catalogar os tipos de mediunidade, Eurípides tinha todos aqueles, inclusive um que o próprio Chico diz que só tem esse tipo de mediunidade quem tem elevadíssima hierarquia moral. Não foi o segundo maior espírito que teve na Terra? Que é do desdobramento. Sair, deixar o corpo aqui e aparecer em outro local materializado, fazendo partos, ajudando pessoas, orientando pessoas, vendo principalmente a assinatura de tratado da Primeira Guerra, tratado de paz da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes. Os alunos já sabiam quando Eurípides saía do corpo. Ele abaixava a cabeça assim, e aí comentava: o tio Eurípides foi embora. E eles em silêncio, abaixando a cabeça, esperavam ele voltar. E nesse dia ele volta e diz: meus queridos, acabei de ver uma coisa maravilhosa. A guerra acabou definitivamente. Assinaram o Tratado da Paz. E essa notícia só chegou 30 dias depois de navio no Brasil e mais uns dias para chegar em Sacramento.
Eurípides já tinha falado isso para os alunos. Sem falar dos partos e das assistências médicas que ele fazia em lugares ermos, distantes, materializados. Somente espíritos de altíssima hierarquia espiritual têm esse poder mediúnico. E Bezerra ao lado dele. E o pessoal da FEB volta, prometeu a Eurípides: nós vamos mandar o reformador, que naquela época já tinha, né? O reformador. Nós vamos mandar o reformador, os livros de Kardec para vocês distribuírem aí no colégio e no centro que ele já estava fundando, que a gente vai comentar. Eu só vou acelerar um pouquinho, porque senão o nosso tempo vai embora, né? Esse é um grande mentor de Eurípides, Vicente de Paulo. E o nome da mocidade católica era Vicente de Paulo. O acaso não existe, né? Vicente de Paulo sempre esteve ao lado de Deus. E foi ele que ditou a seguinte mensagem para ele: abandone sem pensar e sem mágoa o seu cargo na congregação. Convido a criar outra instituição que ele veio criar, que é o Colégio Allan Kardec e a Sociedade Espírita que ele criou, cuja base será o Cristo e cujo diretor espiritual serei eu, e você o comandante material. Afaste de vez da igreja. Então, hoje não tem nenhum vínculo dele com a igreja lá. Queimaram tudo. Foi esse personagem aqui, Vicente de Paulo. E existe uma encarnação de Eurípides bem perto de Vicente de Paulo. Existe um livro que fala sobre isso. E aí ele funda o grupo espírita Esperança e Caridade, que era dentro do Colégio Allan Kardec. Isso em 1905. Ele funda esse colégio. E no início era na própria residência. Depois ele fazia ali o culto do lar, a reunião mediúnica, e depois o pai ajudou a construir o Colégio Allan Kardec. Meca, sua mãe, né, cujo irmão já era espírita, seu Mariano era irmão dela, foi a primeira a se converter. Depois a família toda, e por último o pai, que não admitia que o filho fosse espírita. Mas depois o pai não resistiu às palavras de Eurípides, o trabalho que ele realizava, então todos da família se tornaram espíritas. Aqui está a foto nas escadas do Colégio Allan Kardec. 1913, essa foto aqui. Eurípides está sentado aqui. E ele foi um dos primeiros diretores que permitiram que professoras dessem aula. E foi um dos primeiros colégios do Brasil e de Minas que começaram a ter turmas mistas. Porque naquela época as turmas eram separadas, meninos e meninas. E aboliu definitivamente a palmatória, que era o medo das crianças da época. Os mais velhos aqui devem ter passado por alguma experiência desse tipo aí. Passou? Pegou isso aí? Não? Ah, viu? Pelo menos viu, né? Porque no interior do Brasil chegou a ter mais pertinho da gente. Quem veio do interior, não que era do Rio, mas que era do Nordeste, que teve uma idade mais ou menos com seus 70 anos, vivenciou isso lá. Até com menos, hein? Eu tive um aluno na faculdade que hoje tem 40 anos e pegou a palmatória no interior de Pernambuco, com 40 anos de idade. Então os alunos adoravam estudar com Eurípides, que sabia que não ia apanhar. Sabiam que não ia apanhar. Eu ainda peguei um resquício disso, não era palmatória nem ajoelhar no milho, mas eu ficava atrás do quadro, quando eu falava algo errado, eu mandava ficar em pé atrás do quadro. O quadro negro tinha um tripézinho aqui, eu ficava atrás do quadro. O pessoal só viu meus pezinhos ali. De castigo eu tinha que ficar atrás do quadro. Mas não era fácil, não. Então, ele funda esse colégio com uma nova opção pedagógica, totalmente ligado à pestalose. Poxa, mas como é que esse cara descobre pestalose, se até hoje ninguém conhece pestalose direito? Os colégios que os pais matriculam seus filhos, pensando que é um colégio de linha pestalosiana, é mentira. Ninguém conhece pestalose direito. Conhece um pouquinho da vida dele, daqui e dali, mas a metodologia, só lá na Alemanha,
na França, talvez na Suíça, vai conhecer de perto algumas verdades. Mas como é que esse cara no interior mineiro, lá no Triângulo Mineiro, vai descobrir Pestalozzi? Vamos falar daqui a pouco, né? Mas Eurípides se destacou como um grande educador. Adotou o método pestalozziano, novidade para aquele tempo e hoje também. Da onde veio isso? Aí está a foto do colégio. Alguém aqui já esteve no colégio Allan Kardec em visita, passeando por lá? Não? Esse é o colégio Allan Kardec. Aí explica aqui, ó, Colégio Allan Kardec. E lá em cima, Grupo Espírita Fé, Esperança e Caridade. Aqui em cima está escrito. É aqui, Colégio Allan Kardec. Acho que na outra foto fica melhor. Aqui, ó. Grupo Espírita, lá em cima, tá vendo aqui, ó? Grupo Espírita, Esperança e Caridade. Colégio Allan Kardec. Essa estrutura tem mais de 100 anos. Foi feita para durar. Mais de 100 anos. Olha lá. Grupo Espírita, Esperança e Caridade. Lá em cima, tá vendo? Da Cumieira, da Peixe. Colégio Allan Kardec. Está inteirinho. Inteirinho. Ela nesse andar de cima aqui, deixa eu ver se eu volto aqui dá para ver melhor. Era nesse andar de cima que ficavam as salas de aula, aqui a direção. Eram estilo pestalozziano, divididos em biombos, e os alunos monitores ajudavam os mais novos. Foi assim que Kardec estudou com Pestalozzi, lá no castelo de Verdun, no castelo de Neuchâtel, né? No cantão de Neuchâtel, lá na Suíça. Era assim. Então aqui em cima ficavam as salas. Hoje é um grande salão de palestras. Aqui fica a secretaria, fica a livraria, fica um lugarzinho para tomar café aqui. Aqui são salas de evangelização. Esse salão todo é um salão o dobro disso daqui lá, muito mais que o dobro disso aqui. É esse salão onde cabe facilmente mais de 300 pessoas. Foi feito para durar, né? E a metodologia? A metodologia do Colégio Allan Kardec, reconhecida até pelo governo mineiro como uma coisa notável e que os alunos aprendiam realmente, sem precisar botar medo, pressionar com reprovação. Praticamente não tinha provas, ele acompanhava isso durante a vida escolar do aluno. E quando vinham os inspetores lá da capital, de Belo Horizonte, simplesmente Eurípides falava assim: escolhe qualquer um, pode perguntar qualquer coisa. Eu quero falar de química, pode escolher qualquer um, dentro da série dele, né? Escolhe qualquer um aí. E ainda dissertava, ensinava os erros que esses inspetores não sabiam. Ainda dava aula para eles. Então, dentre outros, gostaríamos de citar alguns aspectos da metodologia de Eurípides. Primeiro aspecto, que podemos falar sobre essa metodologia. Ela tinha um aspecto que visava o espírito. Aliás, Eurípides falava isso. Nós evangelizamos, educamos o espírito e não corpos. Aliás, o evangelizador tem que entender isso. Ele evangeliza espírito e não crianças. Porque aquele espírito que está no corpo daquela criança hoje pode ter mais idade do que ele. Ainda mais agora, que está chegando uma galera do terceiro milênio aí, da nova era, que vem para reformatar o planeta para um planeta de regeneração, e também o Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho. Então esses espíritos são mais inteligentes, vamos dizer assim, em moral, muito maior do que a dos pais, e vem para ensinar, mas precisa da nossa ajuda. E Eurípides diz: evangelizamos espíritos e não corpos. Então, o primeiro aspecto que podemos observar lá no Liceu Sacramentano é uma educação ativa, isso ainda antes do colégio Allan Kardec. Era uma educação ativa, atraente. O aluno não é mero observador, não tem que decorar nada, não tem que ter medo de palmatória, mas participante de um processo de aprendizagem. Por isso que o colégio encheu de gente. Segundo aspecto,
a preocupação com a educação do sentimento. Por isso que a fé chama essa evangelização de hoje de evangelização do sentimento. Visão do Espírito, é claro, que já existia desde os tempos do Liceu Sacramentano. O grande desafio de Eurípides, quando acaba de vez com o Liceu e cria o Colégio Allan Kardec, porque ali, quando ele estava no finalzinho do Liceu, ele já era espírita, e a cidade toda sabia que ele era espírita. Primeira coisa que fizeram, tirar os filhos da escola. Os padres incentivaram, os padres professores foram primeiro a cair fora. Ainda falaram para os pais lá de fora: tire os seus filhos, Eurípides está endemoniado, o demônio o envolveu. Os pais o tiraram imediatamente. Certa vez, sem nenhum aluno em sala de aula, com as despesas para pagar, sentado na sua mesinha, a mão começa a tremer. Pega do lápis e inicia uma psicografia. Ele olha aquilo e diz: isso aqui não é possível. Isso aqui é obra de um espírito galhofeiro. Amassa o papel e joga fora. A mão volta a tremer. Aí ele: só pode ser verdade então. Era Maria, mãe de Jesus, pedindo para que ele deixasse de lado definitivamente os dizeres Liceu Sacramentano, resquícios da vaidade humana, e criasse o Colégio Allan Kardec, e que toda quarta-feira pela manhã ensinasse o Evangelho do meu filho. E assim foi. Toda quarta-feira de manhã, culto no Colégio Allan Kardec, aberto a todos, todo mundo, pais, vizinhos, amigos, iam assistir o culto de Eurípides, com a ajuda das crianças do colégio. E aqueles que não, isso é extraordinário, aqueles que tinham fé, queriam, somente aqueles que queriam ir ao colégio, mas estavam adoentados, em estágio terminal, escutavam a voz de Eurípides chegando dentro do seu quarto, tal qual no fenômeno do Sermão do Monte, quando o último da fila, lá atrás, ouvia perfeitamente o que Jesus falava. A voz de Jesus entrava como se um rádio tivesse ligado naquela casa. Só aqueles que queriam ouvir e que não conseguiram ir por algum motivo ao colégio. Terceiro aspecto: a utilização da arte, do teatro, da música, que até hoje ainda é uma característica do Colégio Allan Kardec. O Colégio Allan Kardec promovia periodicamente festivais, arte, cinema não tinha ainda na época, mas era teatro, sketch, simbolizando o Evangelho ou a qualquer situação da época. Quarto aspecto, talvez o mais importante: o papel da espiritualização da educação. O aspecto espiritual da vida, presente na vivência diária da escola e nas aulas específicas, além de incluir o ensino da doutrina espírita no currículo escolar. E da onde vinha essa dinâmica pedagógica? Como ele lembrava de Pestalozzi como se fosse o verdadeiro representante desse filósofo suíço e sacramentano, porque eles eram velhos amigos naquela época. Eurípides, na época de Pestalozzi, ele era um filósofo que vocês conhecem. Alguém lembra desse filósofo? Alguém sabe que filósofo suíço era esse? Vou deixar para o final para ver se alguém lembra. Era um grande amigo de Pestalozzi, e que durante todo o período da Revolução Helvética, quando Napoleão fez aqueles absurdos, começando na França, e aquelas ideias começaram a invadir toda a Europa, porque a gente pensa na Suíça como um país tranquilo, nunca teve guerra. Não. Houve uma revolução helvética, como era chamada a Suíça antigamente, com H. Vai lá no Google depois, Revolução Helvética. Morreram milhares de pessoas. Guerra civil, vários órfãos que foram adotados por Lavater,
Esse era Eurípides Pascal, ou Lavater, como que. O filósofo Lavater era Eurípides Barçanufo, grande amigo de Pestalozzi, e juntos construíram escolas para abrigar as crianças desvalidas, órfãs. E ele traz a ideia pestalozziana para o Colégio Allan Kardec. Lavater foi a última encarnação de Eurípides antes de estar conosco em Sacramento. Olha a memória do Espírito. Aqui está então Bezerra, fundando a farmácia. Aqui está a farmácia. A casa de Eurípides era aqui, a farmácia ficava aqui. Bezerra aqui, então, distribuindo. Vamos já terminando, o nosso tempo já se encerrou. É só uma mensagem de Eurípides para fechar, essa é a última. Uma mensagem de Eurípides para nós que estamos aqui na doutrina. Ele diz assim, vou pegar aqui o microfone, para fechar aqui o nosso estudo. Fomos todos chamados ao serviço da seara do Senhor. Unamos-nos com as ferramentas necessárias ao cumprimento da tarefa imperiosa que a misericórdia infinita do Pai coloca no nosso caminho. Os elementos de que devemos lançar mão são o arado do trabalho, a enxada da solidariedade e o ancinho da tolerância. De posse dessas ferramentas, caminharemos firmes e serenos, preparando o terreno para as gerações futuras, às quais pertenceremos. Então, portanto, nós da casa de Eurípides temos muito orgulho de ter esse espírito como mentor da nossa casa. Que a sua vida seja exemplo e que seja incentivo para que todos nós, principalmente dentro do nosso lar, que, como eu sempre digo aqui, é o local mais difícil de ser espírita, que possamos iniciar essa nossa seara em relação ao trabalho de renovação e de reforma íntima de cada um de nós. Muita paz a todos. Obrigado. Agradecemos mais uma vez o nosso Marcos. Prazer.